O meu nome é Paulo Roberto, sou casado há 44 anos com Maria das Graças de Paulo Oliveira, tenho 4 filhos e 5 netas, tudo neta. Agora tenho um filho que arrumou uma candidata, talvez caso o ano que vem, aí ainda tem esperança de vir o Paulo Roberto Rezende Oliveira Neto. Mas a minha vida, nesses 46 anos que tem passado, eu tenho visto a mão de Deus em tudo na minha vida. Como eu disse, foi uma experiência muito rápida. E para quem não me viu pregar e que não me conhece ainda, eu sou um ex-prisioneiro, um ex-delinquente, e que vivi uma vida religiosa, uma vida infantil, com uma boa educação, com bons pais, embora mais tarde entrou problema de alcoolismo na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos, mas o pior, quem foi de toda a família, com toda a educação e bem que eu recebi, fui eu mesmo, que me extraviei com 11 anos de idade. Eu entrei nas drogas, isso eu estou falando de 1954, por aí, né? Porque eu vou fazer 70 anos agora em dezembro, né? Então já tenho uma idadezinha boa, mas estou muito satisfeito. Eu fiz uma festa na Índia quando eu fiz 60, mas 70 vai ser uma festa dobrada, né? Para chegar com toda a experiência que Deus tem nos dado. Então eu entrei com 12 anos, mas desde pequeno eu comuniquei muito com adultos. Era muito amigo dos meus avós, amigo dos meus tios, e crescemos junto assim, com respeito à educação. Mas as drogas, elas matam mesmo. Ultimamente as drogas são muito fortes e ela tem entrado numa violência. Eu tenho uma expressão a respeito de pessoas que eu atendo dependendo de crack, eu chamo de demônio encarnado, porque o que eles praticam depois que queima a primeira pedra é inacreditável, de você ver o passado de um que não era dependente de crack, depois ele na dependência, o estado que eles ficam e da família também. Então não cheguei nesse estado que não tinha, mas não vai dar para mim dar o testemunho todo, e nem tenho o livro, que está esgotado e eu não fiz mais. Vou fazer esse final de ano. Então eu entrei na maconha em 1954, mais tarde eu entrei na dependência química, e mais tarde eu me envolvi com assalto, o qual, num assalto à mão armada com 18 anos, me deu uma pena de 4 anos e 8 meses. Agora, para uma família tradicional de Curvelo, uma família tradicional em Belo Horizonte, com uma educação, posso dizer, de pobre, mas até na área de educação, tirando as dificuldades materiais, até refinada, porque o ambiente que nós morávamos, o círculo de amizade, era muito bom. Nós éramos inquilinos do consulado da Síria, então eu cresci ali aprendendo a comer quibe, comer aquelas coisas boas da Síria, né? E em frente ao Colégio Arnaldo, então tive boa educação. Mas quando eu entrei nas drogas, foi maconha, eu nunca imaginei o que seria na continuação. E a continuação foi dependência. E envolvimento, como eu disse, me dava bem com as pessoas mais velhas. Então conheci os 3 maiores traficantes do estado de Minas, a mãe, que não era bandida, mas que morava na mesma casa, e por causa dela não reagir com os filhos, o pai abandonou, era fazendeiro, nunca mais voltou. E quando um deles foi preso, do meio devia ter 26 anos, a mãe dele punha droga no meu corpo para me levar na penitenciária Duta Ladeira. Então eu me identifiquei muito com os traficantes, com assaltantes. E resumo, com 14 anos envolvido em promiscuidade, prostituição, vício em alta escala, e com 18 anos, vou dar um pulo grande, porque eu quero pregar essa mensagem, eu estava já envolvido e querendo abandonar, porque algumas vezes quando eu ia injetar a fetamina na veia,
eu chorava de vergonha e de dor. E quando eu fiz, eu posso dizer, um primeiro assalto com reação de vítima, eu tinha 16 anos. Alguns roubos não tinha reações, mas eu fui assaltar um comerciante do Café Brasil em Belo Horizonte, com mais 2 elementos. Eles seguraram ele pelas costas e eu vim com a frente com uma faca na fábrica do Café Brasil. E esse homem teve uma reação esquisita. Ele caiu de joelho, chorando, gritando, segurando um pacote de dinheiro no bolso e pedindo, pelo amor de Deus, que eu não roubasse ele, que o dinheiro era o leite dos filhos. Agora, para um rapaz igual eu, criado em família, educado, e não ser sensibilizado com o apelo daquele, pelo amor de Deus, não me roube, que esse é o dinheiro do leite dos meus filhos, era para mim estar chorando, jogar a faca fora e sair correndo. Mas as drogas acabam com sentimentos, acabam com afeto, acabam com respeito, acaba com a gratidão, ela acaba com obediência, com humildade. Então tudo de negativo, positivo, e leva a pessoa num nível de violência muito alto. Quando eu gritei para ele e pus a faca no pulso, disse, esse é o leite da minha droga. E quando ele gritou, pelo amor de Deus, é um assalto, veio segurança, nós fugimos, e foi o dia, eu posso dizer, mais triste da minha vida, mais triste do que quando eu fui preso por assalto e condenado. Eu não pude dormir, eu chorava debaixo da coberta, eu tinha 16 anos. Eu não acreditava que com a minha educação, com meus pais, com a minha parentela, os meus irmãos, campeão mineiro de basquete, campeão mineiro de natação, gente de esporte pesado, bons, e eu entro no caminho daquele, eu chorava com vergonha de mim e também morrendo de medo dos meus pais, descobri que eu não era nada daquilo que eles pensavam que eu era e que eu tinha descambado a chegar ao ponto de agredir um pai de família com uma faca e ainda fazer o que eu fiz. Aí quando foi com 18 anos, eu já pensava realmente de conseguir um dinheiro e fugir, porque muita gente pensa que o problema está na geografia, na carta geográfica da nação ou das nações. Se eu dei errado aqui, eu mudo para lá, vai dar certo. Deu errado lá e eu mudo para o outro. Olha, você pode mudar para os 4 cantos do universo. Se a sua natureza não mudou, ela vai com você e vai te dar os mesmos problemas que você teve na sua localidade. Fugir de casa é fugir de você mesmo. O seu passado, a sua casa vai com você. Você sempre carregará isso o resto da sua vida. Não tem escape, porque isso é real, é autêntico, é raiz. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também colherá. E quando eu fiz o assalto, eu não vou dar muito detalhe, eu larguei uma vítima encapuçada num beco. Eu já era envolvido com prostituição. Eu com 14 anos já tinha 2 mulheres em zona de prostituição. Era promíscuo ao extremo, viciado ao extremo, dependente ao extremo. E quando eu fui para a cadeia, eu fui para a mesma cela que com 12 anos eu levava droga para o traficante. Dentro da cadeia foi 3 anos e 6 meses. Uma religião que eu levei ela para a cadeia. Eu era auxiliar do capelão, que era do sistema penitenciário. Eu tinha um altar na minha cabeceira do meu beliche. Eu tinha a herança de idolatria da minha avó, parte dela comigo na cadeia e parte na minha casa. Era uma pessoa que achava que mesmo sendo delinquente, viciado, prostituto e violento, nunca matei ninguém, mas era muito abusado. Então eu pensava que para mim não tinha mais jeito. Fugi da cadeia umas 4 vezes, a última me arrebentaram todo, me pegaram no mesmo dia, quebraram meus dentes, quebraram minha cabeça e me encheram de hematoma, e mesmo assim eu voltei para o convívio. E foi nesse período eu estava preso 3 anos e 6 meses, já estava preso.
com 4 fugas, 2 flagrantes de assalto, 2 incêndios no presídio, umas 3 rebeliões que nós fizemos. Então eu era qualificado como elemento irrecuperável para a sociedade, igual um dependente químico de crack, de assalto, desse que apronta. A única coisa da minha diferença é que eu não assassinei ninguém, mas machucava as pessoas dentro do presídio. E dessa vez eles me permitiram voltar para a cela. Até então, eu com 21 anos e meio de idade, eu nunca tinha visto um folheto, nunca vi um protestante, naquele tempo falar protestante, na cadeia fazendo uma visita. Eu nunca vi um pastor, nunca vi um obreiro, um evangelista. E para dizer a verdade, eu era muito comunicativo dentro do presídio, dentro do sistema, e nunca vi um evangélico em 3 anos e pouco. Hoje já se vê, hoje já tem capela nos presídios, já tem batismo nos presídios, mas naquele tempo não existia nada. E eu quebrado, eles permitiram, porque naquela noite eles iam invadir a cadeia, estou antecipando, iam me pegar com outros e transferir a gente para inaugurar Linhares, em Juiz de Fora, a primeira máxima de segurança. Eu fui um dos 80 que inauguramos ela, e à noite. E de dia, eu estava lá quebrado, quando esperava minha mãe, ela não vinha. Aí entrou, no finalzinho, entrou um grupo de jovens, uma moça que era mais velha do que eu, hoje eu estou para fazer 70, ela deve ter 74 anos. Eu vim conhecer ela depois de quase 15 anos já de convertido, já missionário, pregando no congresso, além de Fronteiras, na Lagoinha, com Betânia e Jocum. E eu estava dando testemunho de que na cadeia entrou uma moça com acordeon e que ela tocou "Ó consegue, eu andei, perdido, vaguei". E quando eu dei esse testemunho, ela deu um grito no meio e veio correndo para frente me abraçar, que foi ela que cantou hino de costa para minha cela. Ela nem sabia que eu existia. Eles foram lá visitar algum parente de crente, cantaram o hino, e um rapaz, menino de uns 13, 14 anos, olhou para trás. E quando ele olhou, ele me viu em lágrima. E já estava acabando a visita, quando ele veio, nos 3 minutos, esse menino me apresentou o plano de salvação. Mas ele tirou a escama dos meus olhos, que eu era muito idólatra. Eu era um elemento que na Semana Santa eu acompanhava a procissão, eu ia para a porta da igreja na quarta-feira e saía na madrugada de sexta. Não fumava, não bebia, não ouvia música do mundo, não fazia sexo, não usava droga, nada. Ficava até terminar a procissão. Eu era um adorador do Cristo morto, da cruz. E eles cantaram, foi na cruz, acabaram comigo. Quando foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí eu chorei. E quando ele me evangelizou, ele fez umas perguntas que para mim era incrivelmente idiota para mim. A pergunta que foi assim: moço, você crê em Deus? Poxa, um rapaz nascido na cidade de São Geraldo, Cacoveiro, educado no Colégio Santo Antônio, vivendo no meio dos freios holandês, me perguntar se eu creio em Deus, eu achei uma pergunta idiota. Falei, é claro que eu creio. Ele perguntou, você crê em Jesus como Salvador? Eu, mais irritado, aumentei a tonalidade da voz, disse, é claro que eu creio. E ele só virou para mim e disse, você não está me entendendo. Eu não estou te perguntando se você crê num Cristo de 25 de dezembro, que nunca cresceu, está deitado numa manjedoura. Esse era o ídolo da minha paixão, herança da minha avó Maria da Conceição, num gesso com o nariz ralado, e o cara me fala que não é ele. Aí depois ele fala, nem estou te perguntando se é o Cristo da sexta-feira da paixão, e olha a colocação do homem de Deus, do menino de Deus. Nem o Cristo de sexta-feira da paixão, que os homens carregam ele, e ele não carrega ninguém,
Puxa vida, o príncipe das trevas cegou o entendimento dos religiosos. Então, naquela hora que ele falou isso, caiu a escama. Aí ele perguntou, tinha terminado o último sinal, ele perguntou: você quer aceitar Jesus, receber Ele como Salvador? Eu falei: querer eu quero, mas não posso. Porque como que esse Cristo, que esse santo, que esse Espírito Santo vai entrar num homem como eu? E comecei a chorar, estava terminando. Ele perguntou: você aceita uma oração? A oração todo mundo aceita. E na mesma hora eu falei: aceito. Ele levantou a mãozinha para o céu e pediu para Deus mudar a minha vida, transformar a minha vida, libertar a minha vida, aonde quer que eu estivesse nessa terra, que eu fosse libertado por Deus. A oração da fé, a oração do justo, muito vale no seu efeito. Eu fui para Juiz de Fora, fiquei incomunicável 1 ano e 2 meses, tive problemas terríveis. Quem é de Juiz de Fora daquele tempo, saiu o meu retrato no jornal, fuga tremenda e violência tremenda lá em Linhares. E quando deu o dia 20 de março de 67, eu fui posto em liberdade. Eu devo ter saído da cadeia com 53 quilos, sem um dente, olho fundo, tique nervoso facial da dependência química. Chego em casa, meu lar está destruído. Aí eu pego minha mãe, abraço ela, choro com ela, meus irmãos todo rebentado, inchado, alcoólatra. E falei para a mamãe: eu vou ajudar a senhora, eu vou regenerar. Eu não fui atrás de mulher, não fui atrás da quadrilha, não fui atrás de traficante. Procurei emprego 15 dias. Quem é que vai empregar um cara falando só gíria, um sujeito sem dente, um cara mal encarado, falando só gíria? Então não consegui nada. 15 dias encontrei com um dos chefes do tráfico, vou cortar os detalhes, me deu 10 mil em nota amarela, aquele tempo chamava canarinho, 1000, nota difícil dos OT, me deu um pacote de droga. Eu botei uma boca 150 metros da minha casa, mais ou menos num campinho, e do lado de lá tinha uns barracos. Quando eu fui preso, não tinha aquele povo morando lá. E no dia 24 eu já tinha sido pego pelo grupo do extermínio, tinha sido liberado por um detetive que me conhecia desde a infância, eu e Leonício da Silva Bahia, que era o maior amigo meu na delinquência. E eu já não dormia mais, eu tomava uma base de 12 cc de afetamina na veia, em 3 picadas por dia. Tinha hematoma, eu chamava veia de esgoto, que isso aqui é que injetava o lixo. Então eu saí, e quando eu parei na boca, escondi um saco de droga, esperei, chegou um compadre meu, estava fumando. Quando eu escutei o mesmo hino, só que não era com a moça, era o Geraldo Silvestre, que está idoso, né, nosso missionário. Eles estavam cantando, e eu falei para eles: eu vi isso na cadeia, quero ver de perto. E quando eu cheguei, a Geralda, que viúva do pastor Isaías, estava dando testemunho que tinha sido violentada com 12 anos, saiu da cidade, veio para Belo Horizonte, virou prostituta e alcoólatra. E ela estava no fim de carreira, quando uma noite ela ligou o rádio, estava ouvindo o pastor Doriel Valdemir de Oliveira, pregando: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O testemunho dela é fortíssimo. Ela disse que ele falou assim: tu, mulher que está cansada, não de lavar roupa, que ela estava lavando roupa à noite, mas da sua prostituição, da sua bebedice, vinde a Jesus, Ele vai te aliviar. No outro dia ela foi na casa da bênção, Jesus salvou a Geralda, e eu olhando para a Geralda, falei assim: poxa, se Deus salvou essa ex-prostituta e alcoólatra, hoje Ele vai salvar um assaltante, um traficante. E a felicidade do missionário foi abrir a Bíblia, porque é ministério de louvor, e Deus habita no meio do louvor do seu povo. E ele leu 2 Coríntios 5,17. Agora você vai ver o que é poder do Espírito Santo. Você vai ver o que é o poder da palavra. Quando ele termina de ler, e a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Na mesma hora eu entendi assim: se hoje eu receber Jesus,
o Paulo do Bonfim, o Paulo bandido morre, vai nascer um novo Paulo Roberto. Essa é a maior oportunidade que Deus está me dando, de morrer como bandido e nascer como cristão. Aí é o poder do Espírito Santo. Aí é o Espírito Santo rompendo a estrada da droga, o caráter de um bandido. Não sei se o bandido tem caráter, né? Não tem, mas o lixo do que eu era rompe tudo, toca na central do meu espírito e vivifica a palavra dentro de mim. E nem precisou de Geraldo terminar a palavra quando ele perguntou: nessa noite tem alguém que quer ter? Quando ele falou quer ter a nova vida com Deus, já estava chorando com a mão para cima. Aí eu vim na frente. A minha chamada ministerial para mim começou aquela hora que ele me chamou para frente. Quando eu terminei de aceitar Jesus, ele me deu a mão e falou: a paz do Senhor. Eu virei para ele e disse: o que é isso? Eu não entendia, nunca ouvi na minha vida. Ele diz: Jesus é o príncipe da paz. Olha como é bom estudar a Bíblia. Isaías, me levou lá em Isaías. Jesus é o príncipe da paz, ele é conselheiro, é Deus forte. E você recebeu ele. Agora ele, como príncipe da paz, você tem paz. E você agora tem uma família. E você pode cumprimentar sua família com a paz do Senhor. Eu sempre fui executivo. Chegou na minha mão, eu executo. Tanto como era das trevas, como sou da luz. Bateu na minha mão, eu não sou problema, eu sou solução de problema. Aí na hora que ele falou para mim isso, eu já saí: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Agora peguei na mão de um menino obreiro, 16 anos, cara cheia de espinha, comprador de ferro velho e garrafa velha naquele tempo, trabalhava com o pai dele. Quando eu pego na mão dele, ele dá um sorriso e fala assim: moço, hoje você fez a melhor escolha de toda a sua vida. Pronto, eu concordava com ele em parte, porque não sabia o que ia acontecer comigo no outro dia. Ele virou para mim e disse: você fez a melhor escolha de toda a sua vida. Agora olha o que é a palavra profética. E a partir de hoje, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Agora, quando ele fala, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você, eu fiz assim: você não me conhece. Eu sou homem tentado. Não podia falar que eu tinha saído da cadeia há pouco tempo. Eu sou homem tentado. E amanhã eu não sei, falei a verdade, se eu vou vencer. Ele deu um sorriso e disse: eu sei. Porque hoje você aceitou Jesus, hoje você tem acesso ao coração do Pai. Olha como é que eu fui liberto da idolatria na hora. Hoje você tem acesso no coração do Pai. Você não precisa mais de mediadores nem medianeira. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. E ele virou e disse: você, quando for tentado pelo poder das trevas, pelo vício, pela prostituição, você fala com Deus como fala comigo, mas quando vir tentação, você clama pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus vai te dar vitória. Aí eu falo para ele, era o culto, hoje nós chamamos Jesus em cada lar, era grupo familiar. No bairro devia ter umas 10 casas, mais ou menos, até chegar na primeira congregação, aonde que tinha cultos familiares. Eu fui nesse primeiro. E ele virou para mim, eu falei para ele: me dá o endereço da igreja. Ele deu um sorriso e disse: não funciona. Me dá o endereço da sua casa que amanhã eu vou te buscar. Por isso que eu falo que é Novo Testamento. É a perseverança na doutrina dos apóstolos. Agora eu saio, o que é que eu tinha me esperando? O saco de droga, o que é que estava me esperando? Os drogados, o que é que estava me esperando? Meus parceiros. E eu chego, boto o saco de droga aqui, vem um com baseado desse tamanho e fala: toca fogo, Paulinho. Eu falei para ele: eu nunca mais coloco essa porcaria na minha boca. Nunca mais. Pode aplaudir a Jesus.
O cara assustou e o bicho falou na boca dele. Falou assim: que isso, rapaz? Ninguém deixa de uma vez, não. Tem que deixar aos poucos. Satanás trabalha com homeopatia das trevas. E ele disse: ainda mais você, dependente químico, você não vai ficar 24 horas sem aguentar uma picada, e você vai recair, você vai se arrebentar. Eu virei para ele e disse assim: eu não vou voltar e nem vou cair, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se você aceita Cristo, é uma nova criatura, nasceu de novo, é tudo novo. Você agora vai ter que ter resistência, definição. Hoje, com a idade que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu ensino. Eu sou, você é e nós somos resultado da nossa escolha. Se você escolher errado, você vai colher errado. A noite também, que foi tão triste quando eu assaltei aquele homem, foi quando eu fui preso. Eu estava jantando no restaurante com os amigos, quando a polícia me botou a mão para trás e me algemou, e eu chorei. Sabe o que é que eu falei no meu coração com 18 anos de idade? Falei: acabei com meus pais, sentimento de perda. Depois eu disse: acabei com a minha juventude, eu era jovem de 18 anos, sentimento de perda. E falei: acabei com o meu futuro, que eu sabia que meu futuro estava destruído. Mas Jesus me deu vida nova. Jesus me levantou. E quando Ele me ofereceu, despedi, saí, entrei, sempre entrei quando eu fui bandido pela porta da cozinha, pelo fundo, tinha um banheiro. Fui direto no banheiro. Já fui pegando as drogas, julgando sanitário, dando descarga, literalmente, gritando: o sangue de Jesus tem poder. Peguei a caixa de seringa, que era de vidro, não era descartada, botei no passeio perto da horta da minha mãe, quebrei tudo. Entrei lá dentro, peguei minhas idolatrias, joguei álcool e pus fogo. Eu não tinha 30 minutos de convertido, mas eu já tinha uns 30 minutos de ministração na minha vida. E quando você é mentoreado, quando você é aconselhado, quando você nasce, você morre para cá e nasce para cá. É definir, é escolher, e eu escolhi ser um servo de Deus. Agora, quando eu terminei de destruir tudo, eu bati na quarto do meu pai. Sofreu muito comigo. Eu bati, ele disse: o que é? Falei: sou eu, pai. Abra aí que eu tenho uma notícia para te dar. Aí ele já estava sentado, tremendo. Eu cheguei e disse: olha, pai, a partir de hoje, nunca mais o senhor chora de tristeza por minha causa. Não queimo maconha, não tomo picada, não sou mais assaltante e nem prostituto. Hoje eu aceitei Jesus e sou crente. Pode aplaudir de novo, ele merece. No outro dia, era feriado, 25 de maio, já estava bagunça lá em casa, meus irmãos bebendo, fumando. A fumaça do cigarro me deu náusea. Náusea. O ambiente em casa estava envenenado, não era mais lugar para mim. Aquele lugar não tinha oxigênio para mim. Aonde que eu lembrei que era bom lugar? Na casa dos crentes. Atravessei o campinho e fui para lá. Cheguei, bati palma, dona Rita, a mãe da Geralda, me recebeu. Falei: ó, minha senhora, a senhora talvez não me viu. Ontem eu me converti aqui, mas lá em casa não dá para ficar. Só palavrão, fumaça, cachaça, e lá não é ambiente para mim. A senhora deixa eu ficar um pouquinho aqui. Ela disse: entra, botou um tamborete. Olha, ela foi lá e pegou uma xícara de café e um pires com 2 biscoitos Maria e 2 biscoitos de maisena. Não era leitoa pururuca, nem tutu de feijão à mineira. Mas você não sabe o que é um café com amor. Você não sabe o que é um café com respeito. Você não sabe o que é 2 biscoitos com alegria, te dando aquela motivação de que você está bem-vindo naquele lugar. É uma recepção que parece que você está dentro da sua casa.
É assim que eu me senti. Basta dizer que ela virou para mim, eu virei para ela, contei para ela o que eu contei, quem eu era. Ela só levantou a mão, ela orava tremendo assim, ó, começou a falar línguas. E falou para mim assim: moço, você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Você vai dar de graça o que de graça você recebeu. Eu não tinha Bíblia, nunca vi Bíblia. E ela disse para mim: eu vou chamar o presbítero Francisco Afonso, que é meu sobrinho, para ele ler Bíblia para você, que eu não sei ler Bíblia. Ela não sabe ler Bíblia como você sabe, mas ela sabe ganhar alma para Jesus. Então é muito bom a paixão pelas almas. E veio o Francisco Afonso, leu Bíblia para mim de 9h30 até meio-dia. Apocalipse, do lado de fora vai ficar o efeminado, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Coisa de endoidar, rapaz. Coisa de ficar doido. Aí passou um pouco, me deram almoço. Quando eu assustei, já vieram com café. E aí você vai descobrir um motivo que eu amo a palavra de Deus. Foi quando a ex-prostituta veio com um presente. Eu abri novinho, uma Bíblia novinha e uma harpa cristã. Eu recebi, botei no meu peito. Essa Bíblia, eu comi ela de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Eu ia assim, ó, era a minha vida. E eles falaram: nós vamos no culto, você quer ir no culto? Eu falei: quero. Então eu entrei lá umas 9h, 7h fomos a pé, encontrava com as velhinhas, a gente chamava de vovó, né, do tabernáculo, a gente encontrava vindo. Aí fomos para uma das congregações, que a sede era muito longe. Quando eu entrei, meus irmãos, que fogo! Eles estavam cantando: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, a hora que tu vais vencer. E o que tu precisa, conta para Jesus. Eu já comecei a chorar. E contar o estado do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha vida. Aí cantar a outra. A outra foi muito forte para mim, porque de inimigo eu fui escravo dele, fui vencido por ele e sofri com ele, e Jesus me libertou. Era meu primeiro culto depois que eu aceitei Jesus. Eles cantaram: se o inimigo te desanimar, dizendo que não podes a Jesus seguir, tu não dá ouvido e ore o teu Senhor, e o que tu precisa, conta para Jesus. Aí eu estou lá contando. Aí cantou outro: se em língua estranha ainda não falaste. Você vê a doutrina num cântico. Se em língua estranha ainda não falaste, com Deus e mistério pode conversar. O Espírito Santo tomará o teu ser, e o que tu precisa, conta para Jesus. Aí eu não ouvi mensagem, saí cantando Conta para Jesus com o pai de um dos meus maiores amigos, Fábio Antônio. Aí quando eu passei assim, eu fui lapidário. Com 9 anos me profissionalizei. Aí vi assim: lapidação Ferraz. Falei: amanhã estou aqui. Cheguei em casa, a mamãe me chama. Está lá no mesmo lugar, que sabia que só entrava pela porta da cozinha. E ela me chama, vem para debaixo da luz e fala assim: vem cá, me dá um beijo, meu filho. Eu falei: ô dona Maria, deixa de ser maldosa. Você quer olhar a pupila do meu olho para ver se eu estou drogado? Pode olhar. Eu sou crente, dona Maria. Eu aceitei Jesus, eu sou liberto. Faz uma marmita para mim, põe na valise que amanhã eu vou trabalhar. Você vê que o fogo, quando te pega, você não fala que vai tentar, você vai fazer. Cheguei lá, aquele magrelo, sem um dente, olho fundo, 53 quilos, falando gíria. E o cara perguntou: o que é que você quer? Eu falei: quero falar com o responsável. Ele disse: entra. Lá no fundo do corredor tem um senhor que está serrando turmalina. Eu entrei, ele com óculos protetor, parei do lado, ele nem mexeu. Perguntou: o que é que você quer, rapaz? Eu falei: eu quero emprego. Ele disse: o que é que você faz? Eu falei: sou formador de pedra. Qual foi seu último emprego? Falei: eu era assaltante, traficante, fui preso, fui condenado 4 anos e 8 meses.
E tem 2 meses e 5 dias que eu saí da cadeia, e antes de ontem eu aceitei Jesus e sou crente. Aí ele tirou o óculos, olhou, falou: pode começar a trabalhar agora, e se você não tiver casa para morar, vem morar na minha casa. Nunca perdi um culto. Com 14 dias, aliás, no outro dia eu fui para a casa da dona Rita. Aí teve um culto lá, eu fiquei. Na hora de eu sair, era mais de 10 horas. Aí entrou 3 jovens, deixa eu ver, 3 ou 4 jovens, vamos ver se eu lembro o nome. Um era o evangelista Wilson José Ribeiro, é conhecido, né? O outro Fábio Antônio da Silva, o outro Zé Roberto, pai do Moisés, que a esposa dele foi minha líder de mocidade, fantástica. E eles entraram, só deram uma boa noite, metido, fechado, aquela cara fechada. Entraram no quarto, troca de roupa, sai com um capotão, umas bolsas na mão, e sai assim. Eu olhei assim, falei: meu Deus do céu, será que eu saí de uma quadrilha e entrei na outra? O cara saindo 11h30, aí foi só sair. Eu perguntei à vovó, falei: vó, quem são eles e o que é que eles vão fazer essa hora? Ela disse: são evangelistas, vão para o monte orar. Falei: orar? É. E o que é isso? É vigília. Vigília ele sobe agora, só desce de manhã cedo. Aí eu fui no outro culto, nunca perdi um culto. Com 14 dias eu fui na segunda vigília. Na segunda, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com 2 meses eu desci nas águas, não vou dar detalhe. Eu subi num púlpito para pedir o pastor, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, entender, eu fui na primeira ceia, estava sentado no primeiro banco. Na hora que os diáconos passou com um pão, eu levei minha mão para pegar. O diácono falou: não, você não pode, que eu já dava testemunho. Você é novo convertido, você não pode, você ainda não é batizado. Eu já fiquei invocado, que eu não posso. Aí fiquei olhando ele passando, aí passou outro, eu chamei, ele disse: não, você não é batizado. Aí passaram, aí veio o vinho. Falei: não comi o pão, mas vou beber o vinho. Aí na hora que passou, fui pegar e falou assim: não, você não pode não, só quando você for instruído e batizado nas águas. Falei: tá bom. Quando terminou, subi no púlpito, fui lá no pastor Doriel. Falei: não tomei ceia por causa do senhor, porque eu estou aqui 1 mês, o senhor não fez batismo, eu não sou batizado, não posso tomar ceia. No outro mês me batizaram. Com 6 meses eu era diácono e gerente da oficina, em 6 meses. Meus pais já eram meus dependentes. Eu nunca namorei. Tem umas pessoas que eu gosto de ver quando os moços casam, falam assim: pastor, casei virgem. Eu falei: eu fiquei virgem depois que eu converti. Porque cara que tinha 2 mulheres com 14 anos, converte com 21 e não tem namorada, não tem nada, eu fiquei virgem. Quando a Maria do Zé Roberto subia com mais de 80 meninas para cantar, eu baixava a cabeça e era sangue de Jesus e língua estranha. Porque eu não queria nada, meu negócio é Deus, mais Deus com Deus e Deus. E nem pensava em casamento. Aí passou o processo. Quando já estava bem, aí já estava 1 ano e pouco na obra, aí eu procurei o meu apóstolo. Falei que eu gostei de uma moça, só de ver de longe também, não falei, não vou dar detalhe, mas foi numa vigília, e Deus falou no meu coração: essa é sua esposa. Eu não corri para ela, não pisquei, nem mordi os beiços, não. Eu fui no meu pastor, porque eu aprendi cadeia de autoridade, mentoria, submissão, humildade e obediência. Essa doutrina eu mergulhei nela de cabeça. Eu não aprendi a nadar nas águas do Amazonas, em 6 anos não aprendi. Mas mergulhar nos princípios da palavra de Deus, eu aprendi a mergulhar. Ele me orientou, mandou chamar ela. Aí que foi triste quando ele falou. Eu falei: mas ainda não conversou, vai lá buscar ela. Aí eu trouxe ela. Ele começou assim: ô moço, é crente? Sou. Você dirige louvor? Não.
Você prega na praça? Também não. Você faz evangelismo de casa em casa? Também não. Então você não serve para casar com obreiro? Eu falei, calma, pastor, eu vou pedir a irmã Neuza para ensinar ela, poxa. Aí pronto, já saí do escritório, fui na casa dela, chama sua mãe. Ela voltou e disse, está dormindo. Falei, vai lá e acorda. Ela veio 15 minutos de conversa, estava marcado meu casamento, 6 meses, já marquei. Agora, quando eu pedi para casar, a velha endoidou. Falou, que isso, aí? Você nem conhece de direito, vem aqui a primeira vez, já pede para casar. Eu falei, você tem menina para programa de carro, no muro ou motel? Eu estou querendo uma moça para ser mãe da minha família e ser uma serva que trabalha comigo. Porque eu aprendi no discipulado que obreiro, ele tem que ter maior cuidado com o perigo de julgo desigual. Então eu entrei na visão também. Namoro, noivado e casamento. Eu era lapidário, Maria era doméstica desde 14 anos, trabalhava numa casa só. Ela vinha da casa da dona Maria engenheira para a igreja, nós encontrávamos. Eu dirigia 4 grupos familiares. Eu trabalhava 8 horas por dia, pagava do meu bolso as despesas. E quando eu peguei o primeiro trabalho, foi numa reunião de obreiro no porão. Disse que só entrava lá profeta, não sei o quê. Eu ficava olhando, falei, a única coisa que pode fazer comigo é botar para fora. Se não botar, eu fico. E eu fiquei lá. E naquele dia que eu fiquei, o pastor Doriel estava assim, o presbítero Moraes, ele tem que ir para o Rio Grande do Sul, estou precisando de um obreiro em São Bernardo. Quem que pode assumir lá? Eu levantei a mão. Aí ele olhou para mim, você já prega? Falei, já. Passa no escritório, pega o endereço, pronto, trabalhando. No outro ele estava lá, aí ele falou assim, ó, tem um menino especial lá da favela do Cabeça de Porco, era perto da onde que eu dominava também. Aí ele falou, esse menino é muito especial, a dona Nésia se converteu através dele, eu preciso de um obreiro para fazer o grupo familiar lá, que é a célula. Aí eu levantei a mão. Ele falou, mas você não está no São Bernardo? Falei, um dia na semana. Ele disse, então pega o endereço, vai para lá. Aí passou um tempo, ele disse, estou precisando de um obreiro para substituir o pastor Joaquim Aleluia. É porque ele só falava Aleluia, então o nome dele era Joaquim Aleluia. E era no bairro que eu me converti. Quando ele falou, levantei a mão. Ele falou, mas de novo? Falei, foi lá que eu aceitei Jesus, é lá que eu vou ganhar alma. Aí me mandou para lá. Depois, ele não perguntou perto dos outros. Falou, Paulo, vai no escritório. Aí eu entrei. Falou, o presbítero Bonifácio está numa igreja grande no bairro das Indústrias. Eu gostaria que você substituísse ele lá. Aí eu já estava noivo da Maria. Aí eu fui para lá. E ainda era diácono. Meus pais, meus dependentes, casados. Um detalhe simples, antes ainda vou pregar, viu gente? Né, Mário? Vou pregar. Aí, antes de eu casar, faltando 1 mês e pouco, num culto de quarta-feira, por isso que é bom não perder culto. Eu nunca perdi um culto, até ser consagrado evangelista para ir para os índios. Eu perdi 2 cultos quando eu casei no sábado. Perdi o culto de domingo e o culto de obreiro na segunda. E cheguei na terça-feira, sabe o que eu vi? Você não tem juízo não, irmão? Você não veio no culto domingo, nem ontem? Eu falei, ô pastor, casei sábado, poxa. Você vê como é que era apertado, hoje é mole. Aí, foi a dona Meire Remos. O pastor Abraão, antes do marido dela falecer, mandaram me chamar, ele filmou a minha despedida com Arthur Remos. Eu não conhecia ele. A Meire veio, uma missionária americana, cheia do poder de Deus, trabalhando com o índio Craô. Ela chorou no púlpito quando mostrou a necessidade do Amazonas. Ela disse, tem um casal de missionários ingleses
não fala bem o português, estão dando a vida lá no Zindeni, na fronteira com o Peru. E meu apelo é para ver se nessa igreja tem 2 moços, ou 2 moças, ou um casal que tem uma chamada para trabalhar com o povo não alcançado. Ele chora quando ele atravessa os rios e ele vê a comunidade dos ribeirinhos, dos pescadores, dos seringueiros. Não existe um culto, não existe uma placa de igreja onde que ele tem ido. E ele tem chorado, perguntando: será que a igreja brasileira não tem obreiro para doar pessoas para alcançar povos não alcançados? E ela falou, eu tremi e chorei. Eu estava sozinho, era noivo. Aquele dia eu não tinha mais sossego. O grito, a paixão pelas almas, a necessidade entrou dentro de mim. Aí quando eu caso, aliás, foi quando eu caso, aí fala que o Arthur Remos, esposo dela, vinha do Canadá e ia pregar a mensagem. Esta mensagem que eu vou pregar hoje aqui, que ele estava pregando. E ele disse, interessante, a minha mulher é toda carismática, cheia de emoção, cheia de sensacionalismo. Ela disse que veio aqui e tinha certeza que aqui tem um moço chamado para a obra missionária. Agora eu vou brigar com ela, porque eu cheguei aqui e falei para ela que não é um moço, é um casal. Já estou casado. Você tem que acompanhar a linha da direção do Espírito Santo falando com você. Você tem que aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu estava sentado ali perto do irmão Diócles aí, assim que a gente ficava com o obreiro. A Maria chegava mais tarde e sentava do lado do Miguel Carvalho Pimentel e Dona Geralda, que foram os pais para nós, são falecidos. Pai do ministro do comércio da Dilma, Fernando da Mata Pimentel, ela sentava com eles, ela que me contou isso. Quando eu estava sentado, o missionário leu esse texto, e nesse texto que ele leu veio assim, filho do homem, eu te dei por atalaia a casa de Israel. Eu não sei se você já ouviu uma palavra que quando ela entra, seu coração cresce, seu coração bate, seu coração pega fogo, nasce lágrima nos seus olhos. Isso que aconteceu comigo sentado. E eu te chamei por atalaia, casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisará da minha parte. Quando eu disser o ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Aquilo me deu um pavor, e o Espírito Santo na hora me lembrou de onde eu saí. Bandido, drogado, prostituto, violento na cadeia, cheio de confusão, e alguém levou a palavra para mim. Eu era ímpio, perverso, era a minha história, só que alguém salvou o sangue dele e salvou o meu também, através da pregação do Evangelho, e eu começo a chorar. Aí vem o texto, mas se avisares o ímpio e não se converter, e ele não se converter da impiedade do seu caminho, o ímpio morrerá na maldade, mas tu livraste a tua alma. Então eu vi o peso de uma alma perdida, e lembrei daquele texto, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí eu comecei a chorar, sentindo o peso, aí já estou sentindo que vou ter cobrança. Agora, quando ele vem para baixo, no 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça, justo, e fizer maldade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, do seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara, não virão em memória. Aí eu quase morri de dor. Por isso que eu trabalho muito com desviado, eu trabalho muito com gente afastada. Eu li na vida de Jesus que ele conversou com as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E eu falei na África, se um dia eu voltar a pastor local, eu vou trabalhar com as ovelhas perdidas da casa de Deus no Brasil. E em março, eu pregando para os líderes do norte de Moçambique, eu falei sobre o filho pródigo. Eles são novos, eles estão aprendendo. Eu estou levando Bíblia, estou treinando, ajudando a treinar eles com equipe, para eles trabalhar. Eles são do idioma Macula, eles são Macula que fala o Macua. Eles são 6 milhões e 500, distribuídos em vários países do continente africano e para o lado de Moçambique e da Tanzânia. Aí eu falei sobre desviado. Aí um deles, muito interessante, gosto muito dele, pastor Celestino, levantou a mão e falou: eu nunca escutei essa palavra desviado. Explica para mim o que é desviado. Aí eu expliquei o que era desviado. Aí ele falou assim: eu já entendi, já está aparecendo algum deles aqui no nosso meio. O senhor fala desviado, mas nós falamos desconvertido. Essa palavra entrou no meu coração. No Brasil tem gente desconvertendo e precisa de nós no ministério, de casa em casa, celular, no treinamento, preparar a igreja para receber os desconvertidos, que desconverteram e voltaram para o mundo. O justo que desviou da sua justiça. Aí eu entrei em pânico, chorando. Aí na hora que eu estou chorando, o homem fala de chamada. Fala que Deus está chamando a igreja brasileira para trabalhar com índios. Que a responsabilidade é da igreja universal no sentido mundial. E eles, como americanos, como suecos, como suíços, como europeus, vieram evangelizar o Brasil. Mas o Brasil que é responsável pela ganhar os nacionais com os nacionais. Ele dava essa visão e eu comecei a chorar. Por quê? Estava casado. Por quê? Meus pais eram meu dependente. Por quê? Porque eu estava com 1 mês e pouco de casado quando ouvi essa mensagem, vivendo uma vida maravilhosa, depois de ser liberto das trevas, vivendo em família, tendo o prazer de morar. Os meus pais moravam comigo, trabalhava de manhã à tarde, pregava de noite, de madrugada eu tinha uma banca em casa para fazer serão, para aumentar minha renda, para sustentar o pai. E agora eu escuto uma chamada. Eu já tinha o desejo, eu já tinha orientação sobre o que é as tribos através da dona Meire. Aí eu começo a chorar e Deus me chama. Aí Deus falou comigo: você vai? Falou comigo sentado. Eu falei: não, porque eu estou casado 1 mês, eu estou pagando meus móveis, meus pais são meus dependentes. E comecei a chorar, que eu tinha saído da cadeia, não tinha 2 anos. Agora que eu estava estruturando, vem a chamada. E eu tenho dívidas. Quando eu terminar de pagar minhas dívidas, eu vou. Aí o Espírito Santo falou comigo: você vai? Falei: eu vou. Se pagar, eu vou. Só que eu tenho no apóstolo Doriel um Paulo da Bíblia. Quando Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, eu procurei imitar esse homem. Quando eu entrei a primeira vez, era uma porta ali onde é que está aquele aparelhado de som, era a entrada. O tempo era largo assim, talvez mais comprido. E a primeira vez que eu fui na sede, ele estava assim no púlpito e eu parei olhando ele. Mas quando eu olhei ele, vi o perfil dele, vi a tonalidade de voz, vi a autoridade que ele tinha, eu falei assim: se um dia eu for pastor, eu quero ser igual a esse homem. E entrei para dentro da igreja. Aí quando falou: se você pagar, você vai? Eu falei: vou. Porque eu vi que ele veio de São Paulo abrir a obra em Belo Horizonte sem nada. Ele começou pregando na praça lá onde que hoje, na Praça da Lagoinha. A minha esposa foi curada de epilepsia com a roupa que a mãe dela levou para ele ungir. Ela foi curada.
ela sofria tomando 2, 3 diapezã, ela sofria 4, 5 desmaios por dia. Foi curada. Aí eles me contaram que tinha o tio João, que, como eu casei, se tornou meu tio, estava no hospital. A minha sogra Efigênia falou com ele: olha, meu irmão está nas últimas lá no hospital com uma úlcera e rebentou, não sei o que e tal. Ele disse: pode ir para lá, 6 horas eu vou lá visitar ele. 6 horas chegou, o Gil disse: amanhã você vai ter alta. No outro dia ele teve alta. Os sinais assim, Maria falou comigo: Paulo, nunca vi tanto paralítico, cego, surdo levantar como eu vi no começo da obra. E Deus mantendo. Aí eu pensei comigo, quando Deus falou comigo: você vai? Eu falei: se eu pagar minhas contas eu vou. E aí, naquela hora, eu pensei: como Deus mandou o pastor Doriel para cá e sustentou ele vai me sustentar. Eu só não acredito que tem euro, dólar e real lá no céu. Lá tem bênção, ele abre a janela e manda a bênção, mas o dinheiro não está não. Mas se tivesse, eu acreditava que o anjo ia chegar e abrir uma pasta para mim. Aí, ó, paga a conta e vai embora. Aí eu pensei assim, mas o Espírito Santo me perguntou: você vai? Falei: se pagar eu vou. Aí ele me tirou em espírito do corpo e me levou na minha casa, o culto rolando. E o corpo sentado, eu entrei na minha casa. Aí o Espírito Santo me levou e falou: o que é que você tem em cima do guarda-roupa? Falei: tem 3 aparelhos de jantar. Um de porcelana, um Colorex e um outro que eu falei lá. Ele disse: para onde você vai? Você não precisa disso. A mão escreveu os valores dos aparelhos de jantar. Deus te pega uma hora. Deus me pegou. Aí: você tem fogão com 2 botijão? Eu falei: tenho. Lá você não precisa disso, porque eu ia para a tribo. Aí ele foi mostrando: você tem som? Não tenho. Já tinha som aquele tempo, em 1969, já tinha. Aí ele botou o valor. Aí quando ele entrou no quarto e puxou as gavetas do guarda-roupa, eu falei assim: isso não é meu, é tudo da Maria. Que era o enxoval da Maria, desde 14 anos ela preparava o enxoval. E foi pegando e falando: é tanto, é tanto, é tanto. E passou um pouco, bateu: essa é sua dia? Eu falei: vende tudo, paga e vai. Aí eu já estava aqui, ó. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, eu puser diante dele o tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não virão em memória. Mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E no 22 ele prepara para terminar: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta e sai, vai ao vale, e ali eu falarei contigo. Aí eu comecei a chorar. Já tinha o projeto de Deus, já tinha a fonte de eu pagar as minhas dívidas. Aí eu levanto. Vocês já viram os mais antigos, porque hoje tem lencinho de papel, tem papel toalha, né? Tem esse negócio todinho. É só começar a chorar que vem uma irmã com lencinho de papel, não é? No meu tempo não tinha não, era na mão. Saindo aquele negócio esquisito do nariz e limpando e chorando. E eu levanto nesse estado e venho aqui. Só que o púlpito era dessa altura, o Arthur Remos pregando, o pastor Doriel, os pastores sentados em cima, e eu, diácono, venho aqui no meio. Aí dou um grito. Eu pensei que eu já era chamado, irmãos. Eu pensei que já era não vou dizer um grande obreiro, mas um obreiro que estava cumprindo o meu papel. Eu achei que eu estava na chamada e num nível até médio alto dentro dos obreiros que tinha no nosso ministério. Da hora que eu cheguei na frente, chorando, por causa dessa mensagem. Você já pensou o que Deus está falando dos desviados?
Você já pensou que Deus está falando de almas não alcançadas? Você está falando de Deus, falando de homens, mulheres que conheceram a verdade, viveram a verdade, saíram da verdade e estão vivendo em pecado. Você já sentiu um peso? Se você não tem ombro, não procura sentir, que você não aguenta. Porque Deus me deu uma carga por esse povo. Deus me fez sentir. Sabe como que Deus me ensinou a sentir? Dando valor por aquilo que Ele fez por mim. Porque eu era igual e pior de todos esses dois tipos de pessoa de que Ele está falando, que se eles não forem advertidos, eles vão perecer. E o sangue da minha mão, é como se tinha sangue na minha mão, quando eu levantei chorando. Parei na frente e dei um grito. Eu estou falando de 1969, 44 anos atrás. Sabia que a Maria sentava lá do lado do Pimentel. E eu gritei: minha esposa está aí. Ela levantou a mão. Eu falei: Deus está me chamando para missões. E se você não for, eu vou sozinho. Você vê que essa mensagem pesa. E a chamada é pessoal. Eu sou uma carne com ela, mas eu não respondo por ela. Você não responde por outro. O Senhor não responde por outro, você responde por você. E eu tive aquele impulso. Se você não for, eu vou sozinho. Aí ela sai. Aí que foi a dona Geralda, que fiquei amigo dela com minha mãe, a mãe do prefeito de Belo Horizonte. Ela me contou: Paulo, quando a Maria levantou chorando, eu comecei a chorar. Ela pegou o corredor do meio, que a igreja era meia caída, ela veio descendo. O povo começou a chorar. Pastor Doriel está lá. Eu interrompi a mensagem, João parou de pregar, por isso que eu preguei também. Estou igualzinho ele hoje aqui. Aí ela veio descendo. Quando chegou aqui, tinha uma distância de umas 3 carreiras de cadeira que não tinha. Aí ela veio e desceu, estava em pé de costa para o púlpito. Chorando, ela veio e pôs a mão no meu ombro. E chorando, ela falou no meu ouvido: eu vou. Não só porque sou sua esposa, eu vou. Não só porque eu sou submissa, eu vou. Porque o Espírito Santo de Deus me chamou também para a obra missionária. Você tem visto justo desviar? Você tem visto líderes se afastar? Qual é o seu sentimento? Qual é o peso que você sente? Eu sempre que viajo, às vezes aconteceu de indo para a Europa, algum lugar, alguém chega com a pasta ou assim, o sujeito pergunta: o senhor trabalha com alguma empresa? O que é que o senhor faz? Eu falo: eu sou missionário, sou pastor evangélico. E o senhor, o que é que você é? Aí ele fala: na religião, eu sou católico não praticante. Eu escutei isso muitas vezes, Dida, muitas vezes. Você sabe que às vezes meu coração apertava, eu falei assim: será que isso vai entrar na igreja? Será que um dia eu vou escutar alguém dizer assim: eu sou evangélico não praticante? E um tempo atrás eu estava pregando em Rondônia, quando um rapaz falando sobre isso, ele falou: pastor, só entrar no Google, já tem estatística, já temos evangélicos não praticantes na lista de estatística, mas já temos também, quando se fala em 65 milhões de evangélicos, nós já temos mais de 50 milhões de afastados da igreja, como diz o africano, desconvertido. Agora, quando eu estava na Índia, um dos líderes que me supervisionava no trabalho com as crianças, ele sempre me levava um livro.
E ele me levou um livro, sou muito voltado para missões, a minha vida suspira missões. Eu sou desafiado cada dia. E o livro era Além dos Limites da Fronteira da Fé, do contrabandista de Deus, irmão André, que escreveu. Poucas pessoas dessa geração conhecem isso. E o livro dele, ele só conta os testemunhos quando cumpre. E ele estava contando o testemunho do submarino que eles compraram, um dos engenheiros. Eu tenho conhecido ele na América, já tive com ele, a visão dele. Eles recuperaram um submarino, investiram centenas de milhares de dólares e botaram 1 milhão de Bíblia e entraram na China comunista. Distribuir, chegaram, foi um programa de descarregar 1 milhão de Bíblia em balsas, enterrar na areia. Foi um processo tremendo, deu problemas e depois prenderam um homem, e esse homem tem um testemunho tremendo, mas isso aí eu estava lendo o livro, quando ele fala, esse ano eu visitei o continente, tem o continente asiático, né? Ele trabalhou com a cortina de ferro, ele agora está trabalhando com a cortina dos Islã. Ele preparou aquela janela 1040, que agora já é 1080, e assim continua. Aí ele colocou, veio viajar no nosso continente, e ele escreveu, eu vi muito movimento, e os movimentos que eu vi muita festa, muita celebração, e cada vez eu perguntava ao Carlos Gomes, o que está acontecendo no Brasil? Ele disse, está tendo um mover muito grande. E ele começou a chorar. Eu falei, por quê? Ele disse, porque tem muitos filhos nascendo, mas tem poucos pais espirituais. Puxa vida, isso é golpe. Aí no livro ele estava dizendo, e aí veio geração profética, geração de adoradores, geração disso, geração daquilo. Aí ele disse que quando foi em megas igrejas, eu até identifiquei alguma, ele disse, o louvor é forte, a adoração é forte, e a celebração é muito forte, mas eu me envolvi naquele barulho, e o meu sentimento é que aquela igreja não escutava mais o grito das almas perdidas. Quando você ver o justo desviar da sua justiça, e você não avisar, eu requererei o sangue da tua mão. Isso é que me fez levantar. Foi isso que fez eu chorar. Foi isso que fez eu deixar meu pai e minha mãe sem o sustento. E para doer mais ainda essa responsabilidade, faltando 2 dias para ir, a dona Efigênia de Paula, mãe da Maria, tem uma diarritmia cerebral. Internada no hospital evangélico às pressas. Eu vou na Lagoinha porque o secretário de lá, o diretor de lá, ele era da Lagoinha. Fui conversar com Jonas Neves, meu amigo, Márcio Valadão, e eles encomendaram lá e ela foi internada, estava no CTI, os irmãos chamam a Maria numa reunião. Você está com a mala pronta, sua mãe entra num estado de arritmia irreversível. Qual é a sua doutrina? Qual é o valor da alma? Na hora que eles falaram, se você for, mamãe, morrer, você vai carregar isso o resto da vida. Sempre vai ter alguém para transferir culpa e colocar sentimento de culpa e espírito de acusação em você. Aí ela olhou para mim, eu falei, olha, você decide. Pessoal. Ela olhou para mim de novo, eu firme. Ela olhou para os irmãos, o que é discipulado? É isso. Para ser curado e libertado, desculpa a expressão que parece fajula, mas é um oba-oba que vale tudo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É arrastão. Salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para todos. Eu preguei agora, esse ano eu preguei num pavilhão,
que eu ia pregar na penitenciária do Urso lá, e um comandante me chamou, e o rapaz que me levou falou: olha, lá está cheio de evangélico, nessa outra aí vai católico, espírito, todo mundo vai lá pregar. Eu quero ver pregar aqui. Eu tenho um pavilhão que guarda não gosta de lá, e fulano não gosta de lá. Para tirar eles para ir em hospital, tem que botar uma fila de segurança de um lado e do outro, senão eles são agredidos. É esse que eu quero que o senhor vá lá pregar. Eu falei, ele disse: ali é o pavilhão do traficante, ali é de latrocínio, ali é de homicida, ali é de assaltante, e aonde que eu quero que vocês entrem é o crime sexual, estrupadores e pedófilos. Aí eu pergunto à igreja: essa classe também está no Deus amou o mundo de tal maneira? Tá? Eu acredito nisso, por isso que eu entrei lá dentro. E já entrei 2 vezes no Mato Grosso e agora em Rondônia, com um rapaz de 21 anos, que está abalando as penitenciárias do estado, pregando salvação e libertação. Quando o comandante gritou: pastor, terminou os 30 minutos. Aqui só falta falar: Paulo já terminou às 9h30. Eu falei: agora que eu estou esquentando. Falei para ele: agora que eu vou orar. E veio mais de 60 chorando. Se você vê o ímpio na sua impiedade, e você não advertir, meus irmãos, antes você tinha que ver como é que foi o começo desse trabalho, como é que a gente ia para a rua, como é que a gente ia para a praça. Esse gogó aqui é de pregar no ar livre, é de pregar sem microfone, e também não era de terno e gravata não, é pregar de chinelo de dedo, que não tinha sapato, de calça rasgada, porque não tinha essa moda de luxo, de calça rasgada, e naquele tempo calça rasgada era pobreza ou miséria. Mas eu estava nas praças pregando, com o meu menininho enfiado num cipó que os índios fizeram para me carregar aqui, tá? Ganhando roupa usada de bazar, dobrando a calça em 3 assim, porque era calça de gringo, não servia. Mas eu tenho uma chamada. Eu te chamei para ser atalaia. Vocês são atalaia. Vocês são atalaia. Vocês são atalaia. Vocês são porta-voz de Deus para um povo que está desconvertendo, para um povo que está fugindo da graça, para um povo que está enlaçado pelos laços de Satanás. E vocês são atalaia. Vocês são mensageiro que tem uma carga aqui. Então, para ser curado, vinde todos. Salvo, Deus amou todo que nele crê, não pereça, mas será salvo. Agora, para ser discípulo, é um pente fino, porque vem as condições, e as 2 eu e a Maria aprenderam. Estou largando um pai adoentado na cama, com irmãos, ainda não era salvo, somente um que tinha sido salvo naquele tempo. Mamãe velhinha, com dificuldade. Eu ajudei ela quando estava trabalhando, e agora vou pela fé, não tem salário. O meu pastor falou: você tem fé para ir sem dinheiro? Eu falei: tenho, se me abençoar eu vou. Confiando que Deus ia dar pão para o meu pai comer, porque eu era o responsável por eles. E a Maria, com a mãe com diarritmia, ela virou e disse: olha, irmãos, eu amo minha mãe, mas se os médicos falaram que a doença dela é irreversível, eu não entendo nada de medicina. Agora eu entendo chamada. Deus me chamou para a obra missionária. E para ser discípulo só tem 2 qualificações para ser verdadeiro discípulo. Um é aquele: se alguém quiser. Então não é para todo mundo. Não é para todo mundo.
Às vezes você força, você pula no pescoço, você quer abrir o coração e botar o discipulado dele, mas ele não tem, ele não quer pagar o preço e não vai. Aquele que quiser tem que querer, chora, mas queira, sofre, mas queira. E quando esse Arthur Remos, Stanley Remos, leu: eu te constituí por atalaia, eu comecei a chorar. Se você ver e não advertir, eu vou requerer. Deus falou comigo, se não falou com você, você não tem responsabilidade, mas comigo eu tive responsabilidade, tenho responsabilidade e sou compromissado com essa chamada. Agora, depois que eu prego isso, vocês não são mais inocentes, vocês são responsáveis, porque o mesmo preço que ele pagou por mim, ele pagou por você e pagou por aqueles que estão te esperando levar as boas novas de salvação para ele. Chamada. Maria disse: eu vou com meu marido. Não teve mais papo, deu o braço, nós saímos. A Maria nunca me questionou, porque eu vendi tudo, até o enxoval dela foi no fogo. Nós não temos fotografia de casamento, porque ia ver a prova para a gente aprovar, para mandar fazer. Ela falou com o fotógrafo: olha, a nossa vida mudou, nós vamos ser pregadores do Evangelho no Amazonas. Daria para o senhor me mostrar só a prova e nós não ficar com algo? O sujeito falou: dá. Maria só viu. Eu não tenho minha mulher vestida de branco, eu não tenho fotografia de eu de terno preto. O dinheiro das fotografias foi na nossa passagem, pastor William, para nós irmos para lá. E conselho da minha esposa: será que você renunciaria a sua mãe na CTI, os seus pais na dependência? Será que você renunciaria o seu alvo que você fez pose, aquela alegria de guardar uma lembrança para toda a sua vida? Aquele que quiser ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Agora, o mais forte na vida da Maria e na minha vida foi: aquele que quer ser meu discípulo, não aborrecer pai, mãe, irmão e irmã por amor de mim, não é digno de mim. E quando eu saí do culto, falei para ela: Maria, amanhã a gente vai dormir no chão, porque Deus me deu o programa, vou devolver os móveis, está tudo novo. Ela nunca me questionou. Eu tenho uma mulher que chegou momentos de dificuldade quando ela estava grávida. Eu falava: você quer ir a pé ou você quer ir de ônibus lá em Manaus, para a cidade, para ver se no correio? 2 anos eu fui no correio abrir caixa postal e ver conta de banco, nunca chegou 1 centavo, mas Deus estava com a gente. Aí ela sorria grávida, falava assim: não, eu quero ir a pé. Sabe por quê? Porque eu tinha 30 centavos para pagar passagem de ir e voltar a pé. E ela sorria e falava assim: não, eu quero ir a pé. Eu falei: então toma os 30. Ela entrava na padaria, comprava 2 pães e punha na bolsa. Ela carregava um caneco. Chegava na Praça da Matriz, ela sentava no banco perto da torneira. E ela comia o pão e bebia água, grávida. Por isso que eu tenho aquele CD, Profeta a Pão e Água. O meu filhinho, quando ia comigo no Banco do Brasil, todo dia para ver se chegava uma oferta, devia ter uns 3, 4 anos. Um dia eu procurei ele e não achei. Aí eu vi, ele estava sentado com um lápis rabiscando um papel. E virou e disse: aqui, papai, dá lá para o homem lá pegar dinheiro para nós comprar comida para nós. Quer ser meu discípulo? Nega a si mesmo. Aborrece seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã por amor a mim. Mas tem gente que quer aborrecer a Deus, mas não quer aborrecer pessoas que não têm a visão e nem têm a chamada. Você é atalaia. Tem atalaia aqui, levanta sua mão. Olha,
Você está tirando sangue culpado para fazer sangue inocente através da sua pregação de que o sangue de Jesus foi derramado para o ímpio e para o desviado. Mas avisando o justo para que o justo não peque. Eu tenho trabalhado com muitos afastados do caminho de Deus. E na África eu disse, um dia se eu parar como pastor, Jesus procurou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, como atalaia, se eu puder profetizar, está na hora dos atalaia buscar as ovelhas perdidas, porque tem mais ovelha perdida do que hoje, do que os convertidos e que estão sendo discipulados ou treinados na igreja. Está quase meio a meio. E nós temos uma grande alegria. Quando eu me converti 46 anos atrás, o Brasil não tinha 3 milhões de convertidos. Não tinha 3 milhões. Hoje se fala em quase 70 milhões de convertidos. E se fala em 60 milhões de desconvertidos afastados do Evangelho. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos dançar, vamos pregar, vamos ofertar, vamos dizimar. Mas e o desconvertido? Aonde estão os atalaias? Aonde está o choro? Como diz o irmão André, há tanta celebração que não escuta mais o gemido das almas perdidas. Para terminar, amanhã fazei tudo o que ele vos disser. Eu estou preparando para mim ouvir isso, pregar isso amanhã. Mas nessa noite, você tem lembrado de onde que Deus te tirou? Você tem lembrado de quem você foi antes de Jesus te salvar? Eu de vez em quando lembro daquele homem ajoelhado nos meus pés, abraçado e chorando, dizendo, moço, não me roube, esse dinheiro é leite dos meus filhos. E eu com a faca no pulso dele. Eu lembro da maneira que eu assaltava, na maneira que eu prostituía, na maneira que eu vivia. Será que essa mensagem aqui não faz a gente lembrar de onde nós viemos? Será que nós esquecemos quem nós fomos sem Deus? Agora você vê pessoas que foram perdidas, são salvas, recebendo o título de cidadão da cidade, cidadão de tal lugar. Eu já recebi também. Mas puxa vida, de onde nós viemos? Eu quando me vejo assim com o povo amado de vocês, eu já fiquei 14 dias sem dormir numa cela e esperando ser morto, que o cara com um punhal na mão e esperando só eu dormir. Eu já passei num corredor polonês, que é os homens mais fortes do sistema. Quando você chega de prisão, você tem que passar no meio deles. Na hora que você chega no meio, você está desmaiado. Você acorda todo quebrado. E isso servindo o diabo. A prostituição, o álcool, o vício, a rebelião. Aí vem o Cordeiro de Deus e tira o pecado de nós. Vem o Cordeiro de Deus e morre por nós. Vem o Cordeiro de Deus e disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vem o Cordeiro e disse, vocês querem ser meu discípulo? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E agora vem esse homem da cabeça branca te perguntar, você é atalaia? Levanta e profetiza a palavra de Deus. Se você vê o justo desviando, eu às vezes converso com uma pessoa, estou voltando, falo, e fulano está afastado, e fulano caiu, e fulano. E o que fizemos por eles?
Eu já amarrei viciado, desviado na minha perna e no meu braço 3 dias, chorando com eles. Na Itália eu lavei menino de 29 anos, em estado de coma, 3 dias, com as fezes grudadas no cabelo, filho de pastor, diretor da Assembleia de Deus de Nápoles. A gente lavava o Pepe, mas o Franco Zanzaro caindo lágrimas nas nádegas do rapaz, chorando pela alma. Vai lá em Nápoles, na Itália, eu tive com Maria lá há pouco tempo. Você vai ver esse moço, sexta-feira à noite, parando com a caminhonete, levando panelas de sopa, ministrando para os dependentes na estação da Praça de Garibaldi, toda sexta-feira. Ele bota um monte deles e leva para a casa de recuperação. Elias Og Kong é o Lázaro da Sardenha, um menino que ressuscitou através de jejum e oração de pessoas que amam as almas perdidas. Eu já chorei com esses jovens. Eu já chorei com um homem uma vez que foi no estado de São Paulo, um dos maiores recuperadores, e mais tarde tropeçou, casado com uma das maiores professoras de uma faculdade num estado aí. E ela encontrou comigo e disse: olha, nós estamos separados, estamos no mesmo lugar, eu estou com minha mãe, minha família fez um quartinho para ele lá, só não acredita de ver o estado dele. Eu fui lá. Quando eu entrei, ele sentou, pegou um baseado de maconha, tocou na boca, foi acender comigo no quarto, todo inchado, feio. Eu virei para ele e disse: Deus te abençoe, estou indo embora. Que isso? Preciso de você. Falei: com baseado na boca, rapaz, você tirou tanta gente da droga, agora você está queimando droga e me desrespeitando eu, que fui drogado. Você perdeu o temor, você perdeu a paixão, você perdeu o respeito. Acendeu um baseado perto de mim, o ex-Paulinho Bonfim, traficante. Você está querendo me fazer desviar igual você? Aí ele foi amassando o baseado assim, ó, e as lágrimas descendo, pula nos meus pés. Me ajuda, pastor, me ajuda. E antes dele morrer, nós ajudamos ele. Mas morreu. Mas o sangue dele foi limpo da nossa mão. Que nessa noite, você nunca mais vai esquecer do atalaia de Deus. As senhoras são atalaia, os senhores são atalaia, nós somos atalaia. Pastor William, nós somos atalaia. Nós temos que subir no alto para tocar nossa trombeta, que é a nossa missão. Vamos ficar de pé.